Pra sempre quero com lá, igreja. Na minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Na minha alma tu és a luz. A direção do meu caminhar és a verdade eterna. A nossa vida me sustentar. Pra sempre quero confiar. Pra sempre quero confiar. Pra sempre quero confiar. Quem está animado aí para louvar a Deus, hein? Vamos começar nosso tempo com Deus de verdade? E vem com o coração preparado para adorar, para louvar a Deus. Senão nós vamos ficar aqui cantando sozinho, fazendo um show, né? Então o propósito é a gente liberar nosso coração, né? Esquecer os problemas que nós tivemos durante a semana. Vamos lá? Ah, como é bom Vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. porque fomos libertados. Estamos firmes no propósito. Avançando na batalha com gratidão. Estamos firmes no propósito. Avançando na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus, porque fomos libertados. Porque fomos Libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertados. Estamos firmes no propósito. Avançamos na batalha com gratidão. Ah, como é bom Vivemos unidos como irmãos. Ah, Como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivemos unidos como irmãos. ah, como é bom ser parte da família de Deus. Vivam em paz. Um só pensamento, amor em nosso Deus, seja com vocês. Vivam em paz, paz. Tenham um só pensamento, Para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a que o mundo dá, mas minha paz. Paz de quem está na guerra contra o mal. Paz de quem perdoa o inimigo. paz
de quem não renuncia o amor aos seus, paz de quem completa o que promete a Deus. Vivam em paz, paz, em um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a que o mundo dá, mas minha paz. Paz de quem está na guerra contra o mal. Paz de quem perdoa o inimigo mortal. Paz de quem não renuncia o amor aos seus. Paz de quem completa o que promete a Deus. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento. Vivam em paz, paz. Eu acredito, eu tenho fé. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que o Senhor escuta o meu clamor e por amor Ele me estende a sua mão. Eu acredito, eu tenho fé. Eu acredito no poder da adoração. Eu acredito com temor que existe um Criador e eu o louvo expressando gratidão. É pela fé que se mantém a esperança. É pela fé que tudo pode acontecer. É pela fé que agora eu canto sem hesitar. E para sempre Jesus Cristo reinará. Eu acredito, eu tenho fé. Eu acredito, eu acredito que Jesus morreu por mim na cruz e recebi. Eu acredito, eu tenho fé. Eu acredito que Jesus ressuscitou. Eu acredito em seu poder, ainda que eu não possa ver. Ele é eterno e o seu amor me libertou. É pela fé que se mantém a esperança. É pela fé que tudo pode acontecer. É pela fé que agora eu canto sem hesitar. E para sempre Jesus Cristo reinará. E para sempre Jesus Cristo reinará. E para sempre Jesus Cristo reinará. Vamos continuar louvando. Soberano líder. O eterno é Senhor, soberano líder, nossa luz. Deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples
confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. O Eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz, deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O Eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. Alô, alô. Bom dia, irmãos, amigos. Estamos aqui nesse domingo, mais uma vez reunidos pela graça de Deus. Um domingo muito especial. Um domingo que representa muito para nós, que somos cristãos, pelo significado de ser o dia do Senhor. A Igreja de Jesus escolhe o domingo para se reunir e partir o pão. Escolhe o domingo para celebrar a morte e ressurreição de Jesus, porque foi num domingo que Jesus ressuscitou dos mortos. Então é um dia com muito significado para nós. Também é um dia de descanso, onde podemos descansar das nossas tarefas semanais e dedicar nosso tempo às orações, à comunhão, ao cuidado, ao amor e concentrar nossos corações em Deus. Então, nesse domingo que estamos aqui, nós louvamos a Deus, fazemos isso em família, como família de Deus, estudamos a palavra de Deus juntos. E logo após esse momento do culto, nós temos momentos para poder dividir o que Deus revelou para nós, né? A revelação de Deus, ela nunca é completa para uma só pessoa, né? A revelação de Deus, ela é dividida para que a gente possa se completar como igreja. E aí um vai completando o outro com o que Deus tem revelado, né? Sobre a palavra dele, sobre a verdade, sobre Jesus. E sempre a referência de Deus para a revelação é Jesus. Deus, ele se revelou de muitas maneiras, através de muitas pessoas no passado. Porém, nesses últimos dias, Deus, ele se revela através de Jesus. Então Jesus, ele é sempre a prova dos 9, né? Para quem fazia aquela continha de matemática, né? Como é que a gente sabe se é uma coisa de Deus ou não, né? Olha para Jesus e vê se você encontra isso em Jesus.
Então, nós cristãos somos direcionados por Deus a ter esse movimento, né? Jesus, ele é sempre a palavra final na sua vida, nas suas promessas e na sua palavra, né? E no seu amor. Então, sempre olhamos para Jesus. Inclusive, a Bíblia, ela só é compreendida à luz de Jesus também. Se você for para a Bíblia sem ter Jesus como referência, a Bíblia ela se torna uma armadilha, até mesmo para nós. Então, precisamos de Jesus, até mesmo para poder entender melhor a palavra de Deus, a Bíblia. Então, Jesus ele é o início, o meio e o fim da nossa fé. Nós estamos estudando há um tempo os provérbios de Jesus, que são frases que só Jesus falou. Ele não imitou uma frase de um filósofo grego, ele não pegou um recorte de frase de um político romano. Não, são frases que Jesus cria, são descritas nos evangelhos, são pequenas palavras que dizem muito. E aí a gente está estudando isso há um tempo, e é uma oportunidade de a gente ver o alcance dessas palavras de Jesus. Geralmente quando a gente vai ler a Bíblia, a gente passa por essas frases meio que batido, né? Mas se a gente parasse nelas e fosse mergulhar nessas palavras, eu acredito que Deus ele se revelaria para nós com muita profundidade e nos daria direções sobre como viver, como pensar, o que sentir, né, no que acreditar, aonde colocar nossa fé. Então, o provérbio que a gente vai estudar hoje é esse: a medida que usarem, também será usada para medir vocês, né? Esse é um provérbio que Jesus usa em 3 episódios do Novo Testamento, né? Jesus ele usa esse mesmo provérbio, só que ele usa assim em tons diferentes. Num momento, no episódio, Jesus usa ele em tom de promessa. Já no outro momento, Jesus usa ele em tom de advertência. E tem um momento bem delicado que Jesus usa essa frase em tom de ameaça, para uma atitude que era muito comum no coração das pessoas, que era uma atitude venenosa, que era capaz de contaminar e prejudicar a vida de muitas pessoas. E aí Jesus ele é muito sério quanto a isso, né? Que é uma atitude que ela é repleta de falta de amor. E aí nesse momento, nesse cenário, Jesus usa essa frase em tom de ameaça, né? Para que as pessoas possam sair dessa atitude. Aqui nessa imagem tem uma balança, que ele está falando sobre medida, tudo. Aí eu fui pesquisar assim como eram as balanças na época de Jesus. E aí tem aquela balança que a gente conhece, né, que a figura da justiça segura, né, que tem 2 pratinhos assim, né, e tem uma vara e os 2 pratinhos estão lado a lado, né, e você geralmente é esse tipo de balança que a gente visualiza, né. Quem vai comprar frios no mercado tem aquela balança eletrônica. E essa aqui era uma balança que era chamada balança romana, que ela foi implantada muito antes da época de Jesus e provavelmente era usada na época de Jesus. Vocês estão vendo que tem um varão ali, bem grande, aí nesse varão tinha medidas. E aí você tem um peso de ferro, e aqui do lado direito de vocês tem uns ganchos que seguravam o produto a ser medido, né? E aí à medida que o varão subia, você ia puxando o ferro para o lado, e esse ferro ia chegando na medida. E aí quando o varão ficasse horizontal, né, totalmente horizontal, ele estava geralmente marcando o peso, né, a medida daquele produto, daquele objeto, né? Então era uma balança bastante usada. Isso aqui ainda usa, viu, gente? Tem pessoal ainda que trabalha com... Eu lembro de feira, eu na infância, o pessoal usando esse tipo de balança, assim, que passava o negocinho aqui, tá para o lado, né, tá? Isso é uma balança de antes de Cristo, né, chamada de balança romana, né? E aí ele está falando basicamente que quando você for usar uma balança, você precisa utilizar... Valeu. Volta. Aí. Você precisa utilizar a medida correta, né? Um exemplo, você vai medir líquido, você não vai usar a mesma medida para medir areia, você não vai usar a mesma medida, você tem que usar assim, a medida correta para cada tipo de produto, né? Para você usar uma balança. E Deus está falando para nós o seguinte, que Deus ele tem uma medida, e nós temos uma outra medida. E o interessante para nós é saber assim, qual é a medida de Deus.
Isso é interessante para nós, não é a gente usar a nossa própria medida, né? Eu uso metro cúbico, Deus usa quilo, quilograma, né? Que medida eu vou usar, né? Vou usar a medida de Deus, né? Então Jesus ele está falando mais ou menos o seguinte: como Deus se relaciona com o homem, que medidas Deus usa na relação com o homem, e que nós devemos optar pelas medidas de Deus, porque num sentido elas vão ser usadas em nós também, né? Então é bem interessante entender como são as medidas de Deus para o homem, que é a medida que Deus usa para nós. E aqui tem os versículos que Jesus usa, né, esse provérbio em tons diferentes, né? Em Mateus 7,2, ele usa em tom de ameaça para as pessoas que estavam julgando e condenando outras, né? E o curioso é que Jesus está falando isso aqui para os discípulos, viu, pessoal? Não é para a seita dos fariseus, dos saduceus, não. Jesus usa esse termo aqui para os discípulos dele. Em Marcos 4,24, ele fala em tom de advertência para algumas pessoas que estavam escutando a palavra de Deus. Em Lucas 6,38, Jesus está falando aqui em tom de promessa, que ele fala mais ou menos o seguinte, assim, que vale a pena amar, né? E que se você ama, vai acontecer algo interessante na sua vida, né? Então a gente vai passar por essas 3 escrituras e vai tentar entender um pouco aí do que cada passagem fala, né? Vamos ver lá. Mateus 7,2 diz o seguinte, está na NVI: não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Volta. Deixa eu configurar aqui rapidinho. Pronto, agora. O que estava acontecendo aqui, né? Aqui Jesus ele usa esse termo em tom de ameaça para os discípulos. Jesus ele tinha feito aquele famoso sermão da montanha e tinha ensinado muitas coisas para os discípulos, para as pessoas que estavam próximas também que escutaram, né? Muitos ensinamentos, assim, foi uma concentração imensa de ensinamentos que Jesus passou para os discípulos naquela hora. E aí Jesus percebeu que, pela quantidade de ensinamentos, de direções que os discípulos haviam recebido, o coração deles estava tendencioso a ter um olhar ríspido, severo e de condenação com as outras pessoas que estavam ali ao redor, né? Jesus enxergou isso no coração deles. E aí Jesus disse isso para eles, que eles deveriam ter cuidado, né? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu, né? O que é que Jesus está tentando dizer aqui? Que o excesso de conhecimento, de informações, fez com que o coração deles se desviasse do que era mais importante para ser observado. Aqui Jesus está falando que o coração dos discípulos estava muito preocupado em ciscos que estavam nos outros, muito mais do que traves que estavam neles mesmos, né? O que seriam as traves que poderiam estar neles mesmos, né? Questões ligadas ao coração, questões ligadas ao eu interior, questões ligadas a orgulho, a pecado, arrogância, questões ligadas à falta de amor, falta de perdão, mágoa, coisas muito profundas e muito importantes que, sem tratar essas coisas, a gente não é capaz de andar com Deus, né? Só que o coração deles, a partir daquele momento, estavam preocupados agora não em traves, mas em ciscos, né? Jesus, quando usa esse termo trave e cisco, ele está também falando de proporcionalidade, porque Jesus podia falar assim,
Porque no lugar de você se preocupar no cisco do olho do seu irmão, por que você não se preocupa no cisco do seu olho? Mas Jesus não usa isso. Ele usa assim, cisco e trave. Então ele fala assim que existe também uma dificuldade de você sentir assim, a proporcionalidade das coisas, a importância das coisas. Você não consegue mais distinguir o que é mais importante a ser tratado, né? Tem uma coisa que está aberta na sua vida, aberta no seu coração, uma coisa muito grande que ainda não foi lidada, ainda não foi tratada, está lá, ó. Satanás está usando, está trabalhando, está crescendo, uma mágoa, uma falta de perdão, uma falta de amor, uma raiva, uma questão de relacionamento que está sem tratar e sem lidar há anos. E você observa que aquilo é uma coisa gigantesca, mas você está preocupado porque a pessoa veio com a camisa que não abotoou o segundo botão do paletó. Você está preocupado porque fulano chegou 5 minutos atrasado na reunião. Você está preocupado porque fulano, não sei que, não foi excelente na hora de arrumar a cadeira. Ou seja, você não consegue mais fazer uma distinção do que é grande e do que é pequeno, do que é mais importante e do que é pequeno e é importante também, mas é menor. E aí você começa a dedicar a sua vida a resolver ciscos. E pior, que não estão em você, mas estão no outro. E aí Jesus fala assim que essa atitude é uma atitude que acontece, que muitas vezes acontece quando você recebe muito conhecimento, né? Como aconteceu com aqueles discípulos ali, conhecimento até de Deus. Eu conheço colegas de trabalho que começaram a conhecer a Deus, né? Eu lembro que eu conversava com eles no trabalho e aí eu via aquele coração pulsante por Deus, né? Aquele coração assim sedento e desejoso, né? Coração de aprendiz, coração de uma criança, ligado à humildade, um coração que você observava assim que Deus conseguia levá-lo para qualquer lugar, né? Como o vento do Espírito leva, né? E aí alguns desses colegas meus falaram assim: Marcelo, eu estou com vontade de fazer um seminário, tá? Eu vou estudar teologia, tá? Eu falei: legal, vá, muito bom, conhecimento de Deus, tá, né? Só que existe um risco nisso. Das duas, uma. Ou você sai de lá muito humilde, você sai de lá assim, espelhando Jesus, porque a expectativa de Deus é assim: quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se parece com Jesus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais humilde você vai se tornar. Quanto mais você conhece a Deus, mais vulnerável e aberto e acessível você vai ser com as pessoas, né? Porque isso é o espelho de Jesus, essa é a expectativa. Mas o que acontece na maioria das vezes, na realidade, expectativa e realidade, né? A pessoa sai fechada, orgulhosa, arrogante, com um olhar altivo, sabendo que todos estão errados e ela que está certa, quem sabe mais é ela, não está aberta à correção, não está aberta a aconselhamento. Para você chegar perto dessa pessoa e falar algo, você tem que mostrar um currículo Lattes teológico, e se ela aprovar seu currículo Lattes teológico, aí ela te escuta. Se você for, na visão dela, menor do que ela não vai te escutar, porque o coração dela está repleto de orgulho. E é isso que acontece quando você se aproxima do conhecimento. Você pode sair com esses dois corações. Deus espera que você saia com um coração humilde. Deus espera que você saia com aquela humildade de você... Já viu aqueles desenhos que a pessoa vai passar na lama, né? A mulher vai passar em cima da lama, aí o rapaz tira a camisa, coloca em cima, né? E aí a menina ou a mulher passa por cima, tá, né? Então, Deus espera que a gente saia assim, de um seminário teológico, de um estudo da Bíblia, né? Com essa humildade, né? Até de você se colocar no chão para que as pessoas sejam salvas, ajudadas, né? Como expressão de humildade, um lava-pés, né? Só que o nosso coração humano, ele não produz isso. Ele produz o que Jesus está meio que alertando aqui os discípulos, e que Jesus já estava vendo no coração dos discípulos ali, ó. Severidade, julgamento, condenação, olhar altivo, foco em ciscos, não de si mesmo, no outro,
um orgulho a ponto de não enxergar as traves, né? Questões maiores que precisam ser tratadas no coração, né? Você perde a questão da proporcionalidade. O que é mais importante, né? Deus está preocupado porque colocou o pano aqui dobrado e está ali não está dobrado e aqui está dobrado, ou Deus está preocupado com a mágoa que eu carrego há 5 anos no meu coração? Deus está preocupado com irmãos que eu não falo e não me relaciono há 10 anos, que eu atravesso a rua para não lidar com eles. O que Deus está mais preocupado? Eu perco esse senso. Deus está preocupado com porque eu usei o tênis tal e era para usar a cor tal, combinando com a cortina da igreja. Ou Deus está preocupado porque eu me isolo, não me relaciono, sou fechado aos relacionamentos, né? Não amo, não me deixo ser amado. O que Deus está mais preocupado? A gente perde esse senso do que é grande, do que é pequeno, né? E a gente começa a usar essa medida de severidade, de condenação. E Deus está falando assim: a medida que você usar vai ser essa medida que vai ser colocada sobre você. E o que vai acontecer? Nenhum de nós vai suportar essa medida. Nenhum de nós. Nenhum de nós vai suportar essa medida se ela for aplicada em nós mesmos, né? Jesus está num contexto aqui de um tipo de judaísmo que ele era muito craque em agir dessa forma, né? Muitas regras, muita severidade, muita picuinha, um olhar assim de contando grãos, contando coisas assim mínimas. Teve uma vez que Jesus falou assim para as pessoas que estavam ali naquela sociedade: vocês pegam uma peneira e vocês peneiram as moscas e engolem camelo. É assim que vocês vivem a fé de vocês. Mais uma vez Jesus falando de proporcionalidade, né? Não é que vocês não fazem nada, mas vocês não têm proporção. Vocês não conseguem enxergar o que é mais importante. O que é mais importante para Deus? Eu estou me dedicando ao que é mais importante, e o mais importante está no outro ou está em mim? É isso que Jesus está tratando aqui. Jesus nos chama a uma postura que é bondosa, sem condenações e sem julgamentos. Quando Jesus fala assim: não julguem para não serem julgados, pode ser que alguns de nós pensem assim: eita, então não é para julgar ninguém, ninguém vai entrar na minha vida agora, ninguém vai falar nada do que eu faço, eu posso viver do jeito que eu quiser, que ninguém vai poder me julgar. Tem gente que coloca lá na tatuagem: ninguém pode me julgar, só Deus, né? Botar tatuagem bem grande lá: ninguém me julga, só Deus, é a vida que eu quero, né? Jesus não está falando sobre isso. Jesus fala que na vida cristã a gente precisa de relacionamentos que contenham correção, admoestação, exortação, ensino, aconselhamento, né? Isso faz parte da vida cristã. Quando Jesus fala não julguem, ele está falando nesse sentido aqui, né? Da severidade, da condenação, de você ficar cri-cri com coisas que são pequenas, né? E esquecer das coisas que são mais importantes, que estão lá escancaradas, aquelas feridas abertas no seu coração, que você não lida, mas está preocupado em lidar com coisas menores na vida do outro. É isso que Jesus está tratando aqui. Mas as nossas relações, elas precisam dessa dinâmica, né? De ajuda. Se você vê um irmão fazendo algo que você observa: pô, isso aqui não agrada a Deus, eu vou chegar nele, irmão, eu queria te ajudar, né? Mas com que coração? Misericórdia, bondade, amor, compaixão. Não significa assim que não vai ter dinâmica alguma de ajuda mútua, né? De correção, pelo contrário. Só que regada com amor, compaixão, bondade, e você usando a balança de Deus. Qual é a medida de Deus? É essa medida que eu vou usar no outro, porque é essa medida que eu quero que Deus use em mim no último dia. A justiça, a nossa justiça só contém justiça. A justiça de Deus, diferente da nossa, contém misericórdia. Então é isso que a gente precisa sempre entender. A justiça de Deus é diferente da minha justiça. A justiça de Deus é a única que dentro dela contém misericórdia. A minha não tem. A minha justiça que é ir atrás do cisco dos outros é a justiça de um justiceiro. A justiça de Deus, que consiste em olhar para o meu coração com misericórdia,
ela contém misericórdia. E ela nos inspira a olhar para o outro com esse mesmo coração, né? Então é bem inspirador a gente poder olhar para como é a justiça de Deus, como é a balança de Deus, né? E ele fala assim para a gente ter esse cuidado. Eu, na minha vida cristã, eu já fui por esse caminho aqui, de ler tanto, estudar tanto, conhecer tanto, que eu comecei a me achar melhor do que os outros, mais sabedor da Bíblia do que os outros, a autoridade, o olhar de cima para baixo. Comecei a achar várias coisas na vida de um monte de gente que está errado, porque eu aprendi que isso é assim, tá, e isso está errado. Coração indignado, estou indignado porque fulano, estou indignado porque ciclano. E aí você observa que o maior esforço da sua vida não é na direção do seu próprio coração, não é na direção do meu coração, é na direção dos outros. E quando você vai olhar, é cisco. É cisco. Você fica pós-doutor, filósofo doutor em ciscologia. Você é expert em achar ciscos. E é ciscologia com a especialidade alheia. Você é expert em ciscologia alheia. E Jesus, ele nunca ensinou isso. Ele ensinou assim, ó: seja expert em traves do seu próprio coração, né? Aprenda tudo isso para você conseguir enxergar o seu coração e se tornar uma pessoa mais humilde, mais acessível, mais vulnerável, mais dada, mais entregue e mais parecida com o meu filho, né? Então essa é a primeira. Tem até uma imagem aqui, ó. Isso aqui é uma imagem da Idade Média, tá, gente? Peguei umas imagens da Idade Média que os cristãos, nossos irmãos, né? Eles tentavam desenhar um pouco essas parábolas, tudo. Aí você está vendo aí, ó. O irmão querendo tirar um cisco do olho do outro com um travessão no olho, né? E até a gente pode pensar até algo assim no nosso coração, né? Às vezes você quer ajudar alguém, né? E você fala, pô, já estou tentando ajudar essa pessoa há tanto tempo, estou tentando ajudar, não acontece nada, já estou me dedicando, me ajudando. Você já parou alguma vez para pensar assim, será que eu não estou conseguindo enxergar o cisco, porque tem uma trave maior no meu coração? Deixa eu começar a olhar para mim mesmo, né? Será que tem alguma coisa que precisa ser tratada em mim para eu poder ajudar melhor as pessoas, né? Então isso também é uma ótima reflexão, né? Será que tem algo no meu coração que eu estou negligenciando? Relacionamento, falta de perdão, mágoa, julgamento, falta de amor. Será que tem alguma coisa que eu estou deixando estou botando embaixo do tapete, coisa grande, que não está me fazendo não conseguir chegar no coração do outro? Que aqui a gente está observando aqui, o rapaz tentando tirar o cisco. E sabe o que acontece? A pessoa que está com o tronco no olho e vai tentar tirar o cisco do outro, ele machuca o olho do outro. Deixa eu tirar o cisco aqui do teu olho com uma trave, assim, ele vai fazer assim com o dedo no olho do outro. E aí se o irmão já tinha um cisco aqui machucando, ele vai ser mais machucado ainda. Porque não tem como um cego guiar outro cego, não tem como alguém que está lá pior do que a pessoa que está com cisco ajudar a pessoa que está com cisco no olho, né? Então isso é muito importante, irmãos. Se tem algo que você tem que dedicar seu esforço, seu coração, sua concentração, você coloca lá a minha dedicação, minha força interior é no seu coração, é no arrependimento dos seus pecados. E aí, por tabela, você vai ajudar muita gente. E sabe de que maneira você vai ajudar? Você vai chegar até elas com humildade, vulnerabilidade. Uma vez veio um irmão lá de São Paulo, que ele era evangelista, que ele foi evangelista na Holanda, não sei em que estado lá da Holanda, dos Países Baixos, né? Aí se mudou para São Paulo, era bem famoso. E aí o irmão falou assim para mim, Marcelo, ele vem para Recife, né? Tenta marcar um tempo com ele para vocês orarem juntos. Aí eu fiquei pensando, peraí, o cara tem anos, décadas de serviço à igreja, missionário. Cara, meu irmão, é referência nas igrejas do mundo todo. Esse cara vai querer ter tempo comigo. Eu, com 2 anos de batizado, sem nada da Bíblia.
Eu vou perguntar só para perguntar mesmo, para o irmão não ficar no meu pé, né? Não, eu perguntei, ele disse que estava sem tempo, tá? E aí eu fui conversar com ele, falei, fulano, eu sei que você já deve estar com a agenda lotada aí de irmãos para conversar, líderes, tal, pessoal influente e tal, mas só para constar, tu teria um tempo assim para a gente orar junto? Aí eu já fui assim, já fazendo aquilo assim, né? Já para ouvir um não. Aí ele disse assim, tenho, quando é que você quer? É o quê? Quando é que você quer? Qual hora você tem livre? A que você quiser. Eu como? Qualquer hora, qualquer hora. Aí eu fiquei assim um pouco meio que assustado, né? Eu nunca esperei isso assim, do que eu visualizava, né? E foi uma das vezes que eu percebi o que é você crescer na vida cristã em maturidade sem perder Jesus. E eu vi isso, sabe como? Não foi no nível de conhecimento teológico, nos livros que ele leu, no currículo de igrejas que ele implantou, não foi nisso. Foi na acessibilidade, na vulnerabilidade, no acesso. Até hoje, esse exemplo desse irmão me desafia. E muitas vezes eu preciso ajustar meu coração a Jesus quando eu lembro dele. Quando eu penso assim que eu estou cheio de tarefa, eu estou cheio de coisa e não tenho tempo para as pessoas. Eu falei, mas espera aí, pô. A vida cristã é as pessoas. Como é que eu não tenho tempo para as pessoas? Se a vida cristã é as pessoas, eu preciso ajustar as coisas aqui e mudar, né? Eu preciso ser como Jesus, né? A vida é as pessoas, né? Outra passagem é Marcos 4:24. Diz assim, ó. Aqui é a advertência para os que ouvem. Marcos 4:24. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. A medida com que medirem será usada como medida para vocês, e mais ainda será acrescentado a vocês, pois ao que tem, mais lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui Jesus está fazendo uma advertência sobre a maneira como você escuta as coisas de Deus. Então ele está dizendo assim que à medida com que você demonstra interesse e você tem abertura e busca pelas coisas de Deus, é isso que você vai receber de Deus. Se você tem muito interesse, muita busca, se você dá importância às coisas que você escuta, se você transforma aquilo em vivência, em prática, e você quer mais, é isso que você vai receber de Deus. Deus vai te dar mais. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Porém, se as coisas de Deus vão perdendo importância para você, né? Se as coisas de Deus vão ficando em segundo plano, você também vai perder conhecimento de Deus, e até o que você tem será tirado. Quem não dá muita importância vai entendê-lo e buscá-lo cada vez menos. À medida que à medida que ouvimos, ela será usada para recebermos a salvação de Deus. Então Jesus está falando assim, à medida que você usa para escutar a Deus, é a medida que vai ser usada para você receber a revelação de Deus na sua vida. Isso também é um alerta que Jesus faz ali para os ouvintes do Evangelho. E aí tem essa imagem também que é da Idade Média, que é a imagem da parábola da semente do solo, né? Que basicamente são os 4 ouvintes da mensagem de Deus. Aqui, achei. Ele está falando aqui de pessoas que recebem a semente num solo, e as aves vêm e recolhem a semente. Então são pessoas que meio que não dão muito atenção à mensagem de Deus. Pessoas em que a semente cresce num
terreno sem raízes, também é um tipo de receptividade fraca da palavra de Deus. Não tem raiz, não tem profundidade. Pessoas que recebem a mensagem de Deus em meio a espinhos, ou seja, a mensagem de Deus ela perde importância relacionado às demandas da vida. As demandas da vida são mais importantes do que as demandas de Deus. E aí as demandas da vida sufocam a mensagem de Deus, porque está em segundo plano, em terceiro plano. E o último exemplo, que é o solo fértil, que são as pessoas que dão atenção e dão importância à palavra de Deus. E a palavra de Deus é capaz de produzir frutos e multiplicar e crescer, né? Então Jesus ele usa esse mesmo provérbio no sentido da escuta, né? À medida que você dá a sua escuta, é à medida que você vai receber a revelação de Deus, tanto para mais como para menos. E outra passagem, Jesus ele usa esse termo em tom de promessa, que está em Lucas 6, 35 e 36, que diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Portanto, sejam misericordiosos como é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Então o que Jesus está falando aqui nesse terceiro episódio, usando esse provérbio, ele está dizendo o seguinte, que vale a pena amar, vale a pena doar, vale a pena se dar, mesmo que você receba o contrário com a sua atitude. Mesmo que nessa vida você não receba nada por isso, vale a pena amar seus inimigos, vale a pena dar para aqueles que não te dão, vale a pena se doar para aqueles que não se doam. E ele diz assim que vale a pena perdoar aqueles que te condenam. E se o nosso movimento é esse, vai ser esse movimento na nossa direção, da parte de Deus. E ele fala que vai ser um movimento maior na nossa direção. Ele fala que se a gente age com amor, com perdão, com doação, com entrega e com generosidade, Deus ele vai agir assim conosco muito mais, porque Deus ele age conosco por graça. Então sempre Deus ele age na nossa vida por graça, em todas as atitudes, em todas as situações. Não tem um momento que Deus fala assim: não, agora eu vou agir com graça na vida de Marcelo. Não, hoje é domingo, né? Hoje eu vou agir com graça na vida dele. Não. Deus, em todos os momentos, age com graça em nossas vidas. E aí, a mensagem que Jesus coloca para nós é que essa é a medida de Deus na relação conosco, que é a graça. E deve ser essa medida na nossa relação com as pessoas. E Deus promete retribuir com mais graça, se formos graciosos, espelhando a graça de Deus na nossa vida. Então Deus aqui ele coloca esse provérbio já num tom de promessa. Se vocês usarem essa medida, vai ser essa medida que vai ser usada com vocês, a graça. E aí eu escolhi uma imagem, que é essa daqui, ó. Que é a do Bom Samaritano, né? Também medieval. É engraçado esses desenhos, né? Da época. Aqui na história do Bom Samaritano, Jesus ele usa uma parábola e ele cria um cenário com dois inimigos mortais, que é um judeu e um samaritano. Que naquele período era muito justificado que se esse samaritano encontrasse o judeu caído depois de um assalto, né, que ele foi violentado, assaltado, seria muito justo para um samaritano passar com o carro por cima dele.
E ele ia ser recebido com aplausos em Samaria, né? Você viu um judeu caído, machucado, e ainda passou por cima dele com a sua carroça. Parabéns, herói nacional, ei, samaritano, samaritano. É assim que ele ia ser recebido na Samaria. E da mesma forma, né? Se um judeu encontrasse um samaritano caindo no chão, né? E, tá caindo no chão, é? Caia mais. Toma aqui uma pedra aqui, ó, segura aqui, ó, tá. Você fez isso com o samaritano, amém, 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 Deus seja louvado, amém, a justiça de Deus. Faz o J agora, faz o S. Era assim que eles se tratavam, né? Só que aí Jesus, nessa parábola, ele fala de uma outra atitude. Ele fala assim, mesmo como inimigos mortais, numa sociedade de inimigos mortais, você vai amar. Você vai amar. Você vai parar o que você está fazendo, vai sair do seu caminho, vai gastar o seu dinheiro, vai gastar o seu tempo, vai se atrasar no seu compromisso, vai se envolver com alguém que não tem nada a ver com a sua vida, e você vai amar. E sabe o que você vai receber daquela pessoa? Nada. E sabe o que você vai receber dos outros judeus? Nada. Você só vai amar. Você vai olhar para o outro e você não vai ver um samaritano, um judeu, você não vai ver um herege, você não vai ver um infiel, você não vai ver um sacrilégio, você não vai ver um pecado, você não vai ver alguém que a gente tem uma rixa histórica, você não vai ver alguém que ofendeu as tradições da família. Você vai ver um ser humano que é amado por Deus. Que é essa medida de Deus para nós, né? Ele olha para nós e vê um ser humano amado por Deus. Ele só vê isso. Sabe como Deus vê? Se Deus vê um coração pulsante e um pulmão respirando, ele vê alguém digno do amor dele. Só basta isso. Tá um coração batendo e um pulmão respirando. Só basta isso para Deus. Aí ele vê um ser humano digno do amor dele. E ele espera que a gente tenha esse mesmo coração com qualquer um. E nas parábolas, nos ensinos de Jesus, quando Jesus vai dar exemplos sobre isso, ele usa exemplos extremos até como esse aqui. Até se for seu inimigo, você vai agir com graça com ele. E sabe o que você vai receber dessa pessoa, da sociedade daquela época? Você vai ser chamada de idiota, imbecil, otário. É isso que você vai receber nessa vida aqui. Doido, leso, coração de barata. Mas sabe o que você vai receber de Deus? Graça. Muito mais graça. Deus promete graça, se você age com graça. Até com seu inimigo, né? A medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus disse isso, né? Então, só para fechar, né? A nossa medida de avaliar fala muito de nós mesmos. Tem uma passagem em Tito 1,15 que diz assim, ó: tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que são impuros, né? Então a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você chega para lidar com alguém, fala mais de você do que do outro. Então fique muito atento a isso, né? Deus tem duas medidas: o juízo e a misericórdia. A que mais usarmos será usada em nós por Ele. Vai ser usada na gente por Deus. Você quer usar qual? Você pode usar qualquer uma das duas. Posso ficar a vida toda lá, juízo, justiça, juiz, justiceiro, tá, não sei quem lá, o cadastro desamarrado, ó, não sei quem lá, não, mas eu não quero saber no meu coração, não é você, é você, é você. Pode viver a sua vida toda assim. É isso que você vai receber de Deus no último dia. E sabe qual é a notícia ruim? Você não vai aguentar. Ou você pode escolher o caminho da misericórdia. E sabe o que vai acontecer no último dia? Você vai ser recebido por Deus nos braços da misericórdia de Deus. Porque você escolheu viver a misericórdia de Deus.
Uma vida isolada, sem relacionamento, sem aconselhamento mútuo, sem exortação mútua, sem ajuda mútua, não é seguir Jesus. Valores como amor, perdão, misericórdia, só são praticados dentro de relacionamentos. Você só consegue praticar as coisas que Jesus ensina se você estiver se relacionando. Não tem outro caminho. Tem como praticar sozinho. Numa ilha, eu estou numa ilha, minha vida é uma ilha. Eu estou vivendo o amor, perdão, a misericórdia, eu e o coqueiro, eu e o caranguejo, eu e o siri. Não tem como não, meu amigo. Você tem que se relacionar. Você tem que estar aberto a relacionamento. Você tem que chamar pessoas para a sua vida. Você tem que entrar na vida de outras pessoas, se importar. Não agir mais como o levita e o sacerdote, né, que viu a pessoa caída, fez que não viu e passou de largo para resolver as coisas dele. Fazer como samaritano, peraí, está ali, é o próximo que Deus colocou na minha vida. Vou parar e vou me envolver, né? Ter esse coração. E nossa atenção ao ensino será a medida do que a gente vai receber de Deus. A maneira como você dá atenção ao ensino de Deus vai ser a medida do que você vai receber da revelação de Deus na sua vida, né? Então esse provérbio ele é repleto de ensinamentos para nós. Mas acho que o que ele mais fala para nós é isso, que devemos nos espelhar na medida de Deus. É essa medida que a gente tem que dedicar às pessoas, e essa medida passa primeiro pelo nosso coração. Ela passa em primeiro lugar pelo nosso coração. E se existe algo mais importante para tratar nesse mundo do que qualquer outra coisa, as questões mundiais, os problemas sociais, as questões que estão acontecendo nesse universo, tem algo maior para ser tratado. Antes de tudo isso, é o seu coração. É o seu próprio coração. Para Jesus, esse era o ponto mais importante da vinda dele aqui. É o seu próprio coração. Se você trata seu coração, você vai ser instrumento de Deus na vida desse mundo, na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da sua família. Se você trata o seu coração. Se o seu coração é a coisa mais urgente e mais importante a ser tratada. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a usar a balança dele, a medida dele, que é repleta de graça e misericórdia, e nos faz cada vez mais humildes, acessíveis e vulneráveis, como Jesus foi com a humanidade, como Jesus foi conosco. Então que Deus nos abençoe. Vamos ter agora o momento da ceia. Aí eu vou chamar Clivandi, que ele vai fazer a reflexão. João, né? Fazer a reflexão da ceia. Bom dia, irmãos. Esse é o momento de celebrarmos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na semana passada a gente comemorou a Páscoa, né? Então foi um momento muito especial de a gente entender o que Jesus Cristo fez por nós. E agora eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 7. Versículo 22. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus,
Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, Cristo, na antiga aliança havia aqueles sacrifícios, então o sacerdote ele intercedia pelos pecados do povo e dele mesmo, e precisava ser feito ano após ano, mas com Jesus Cristo isso foi feito de uma vez só, porque ele era o sacrifício perfeito. E isso deve transmitir em nossos corações uma alegria, a gente sempre refletir no amor de Deus por nossas vidas, a gente sempre refletir como anda a nossa vida com Deus, né? De entender o que ele foi, por que ele foi para a cruz, qual a nossa parcela nisso, né? Então, ao comermos do pão que representa o corpo de Cristo e ao tomarmos o suco de uva, que a gente possa refletir sobre o amor de Deus em nossas vidas. Quero chamá-los à oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela mensagem do Evangelho. Graças a Ti, Deus, nós tivemos a oportunidade de sermos salvos, Pai, por meio do que o Teu Filho fez por nossas vidas. Deus, obrigado pelo propósito que o Senhor nos deu de vivermos, Pai, que a gente sempre olhe para o Teu Filho, Pai, como autor e consumador da nossa fé, como exemplo, Pai, que Ele renunciou a tudo, Pai eterno, para nos salvar. E que o exemplo dele nos encoraje, Pai eterno, de não renunciarmos a nossa vida a Deus por conta das coisas desse mundo que são passageiras, Pai. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Agora o momento das nossas ofertas. Gênesis 4. Versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Agora vamos ler Provérbios 3.
Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Certo? Então, o espírito de Abel, ao dar a oferta, foi um espírito de excelência. Ele separou as partes gordas do rebanho. E também a gente tem que ter esse coração com Deus, né? Dar o melhor, oferecer nossos recursos e ainda as primícias, né? Não deixar aquilo que sobra, não deixar o resto para Deus. Mas esse momento da oferta é um momento de nós realmente transbordarmos de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nossas vidas. E é um privilégio de participar do reino, das obras de Deus. Quero chamá-los a uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos para viver, Pai. Graças a Ti, Deus, temos o que comer, o que vestir, Pai eterno. E nós temos o propósito, Pai eterno, de continuarmos, Pai, a viver na Tua vontade, Pai. Obrigado por esse momento, abençoa nossas ofertas, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus eu te oro agradecido. Amém. Vamos nos pôr de pé? Durante esse tempo você pode fazer sua oferta. Estou seguro, pois confio em meu Deus, minha rocha, meu rei e meu redentor. Não me abalo e a nada temerei, pois firmei alicerces em meu Senhor. Derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Tem Deus, um refúgio pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Nos momentos de luta sei onde encontrar refrigério pra alma, forças pra perseverar. a palavra, Me revela como caminhar, pois firmei alicerces profundos em meu Senhor. Tendo em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando tendo em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Nosso culto está encerrado, temos um ótimo convívio e bom domingo.